Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, do versículo 46 ao 52. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego e disse: Tenha bom ânimo, levante, ele está te chamando. Lançando Bartimeu a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se até Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Senhor, mestre, que eu torne a ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para liberar essa palavra ao seu coração. A beira do caminho não é o seu lugar. A beira do caminho não é o seu lugar. E por que que a beira do caminho não é o seu, não é o meu, não é o nosso lugar? Porque esse lugar é o lugar onde as pessoas desistem da corrida. Esse lugar é onde as pessoas estão ociosas. Esse lugar onde as pessoas elas estão desistindo, elas estão abatidas. Esse lugar não é o seu lugar. O teu lugar é no caminho. E este caminho é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe, e esse texto nos traz lições poderosas que nós podemos aprender através desse encontro do cego Bartimeu com Jesus. A primeira lição é a respeito da nossa motivação. A nossa motivação para sairmos de onde estamos para um lugar melhor. Sabe, isso depende daquilo que nós ouvimos. A motivação para sair do ambiente que você está para um ambiente melhor, onde Deus quer que você esteja, depende daquilo que você está ouvindo. Gideão, ele foi motivado após ouvir um sonho. Sabe, antes do deserto, Jesus, ele ouviu do Pai: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jairo, ele ouviu duas mensagens. Uma desmotivadora que estava dizendo para ele: não incomodes mais Jesus, a sua filha já está morta. A outra da boca do próprio Cristo dizendo: Jairo, não temas, crê somente. Sabe, irmãos, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A segunda lição é que muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Para Bartimeu, essa era a oportunidade da sua vida. E nós nunca devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá, queridos. Existem portas em minha vida, na sua vida, que se abrirá uma única só vez. Então o que nós precisamos ter é discernimento nesses dias para entender toda a movimentação de Deus para as nossas vidas. José, apesar da pouca idade, José, ele não ficou com medo do sucesso. Ele não ficou, ele discerniu o tempo de Deus, os processos de Deus, e ele decidiu assumir o governo de todo Israel. Jacó, ele soube discernir e aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para ele. E Deus o leva a ele para cumprir o propósito. Terceira lição que eu aprendo aqui é que para alcançar os objetivos elevados nas nossas vidas, é necessário aprender a vencer grandes obstáculos. Sim, vencer as próprias limitações. Um deficiente, ele tem muitas limitações. Esse homem teve que vencer o complexo de inferioridade.
A deficiência, ela gera um forte sentimento de inferioridade. Bartimeu, ele teve que vencer isso, mas ele venceu também a multidão. Venceu aqueles que torciam contra a própria vitória dele. Muitos estavam mandando ele se calar, muitos estavam repreendendo ele, mas quanto mais falava, mais alto ele gritava. Sabe, irmãos, Bartimeu, ele venceu aqueles que torciam contra. Ele venceu também o medo de não ser compreendido, de não ser atendido por Jesus Cristo, o Filho de Davi. Medo de não ganhar, sabe? Muitas vezes tira das pessoas o desejo de lutar para vencer. E quarta lição que eu aprendo aqui é que todo vencedor, ele tem como marca o seu caráter e a sua determinação. Um vencedor, ele não desiste com facilidade. Sabe, irmão, sem determinação, nunca subiremos ao pódio onde Deus preparou para mim e para você, e aonde Ele quer ser exaltado através da minha e da sua vida. Sem determinação, nós corremos o risco de ficar apenas assistindo. Sem determinação, não há a coroação. Sem determinação, não se chega a lugar nenhum na vida. Seja determinado, seja determinada. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para liberar essa palavra ao teu coração. Bartimeu, ele foi determinado. Mesmo diante das oposições, mesmo diante de tantos obstáculos, ele não perdeu o foco. Quanto mais tentavam parar, mais ele gritava. O resultado foi alcançar a sua cura, o milagre que ele precisava. Jesus diz: vá, porque a tua fé te curou. E a Bíblia diz que imediatamente ele seguiu Jesus. Ele recuperou a visão e ele seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu saiu da beira do caminho. A beira do caminho não é o seu lugar. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos.